Olá, queridos, graça e paz para todos vocês. Aqui é o Pastor Raí e eu quero compartilhar com vocês a mensagem de Deus e o tema é Fé quando você não pode ver nada. É a história de Bartimeu. Ela se encontra em Marcos capítulo 10, versículos 44 a 52. A palavra Bar, em hebraico, significa filho. É a história de um menino, de um rapaz e de um homem que nasceu cego. Bartimeu, ele chegou em casa um dia e perguntou para o pai: Pai, quando será que o Messias vem? Minha mãe me contou várias vezes a história de que o Messias viria e que salvaria Israel. Pai, eu quero saber quando ele vem, porque eu creio que quando ele vier, ele vai curar a minha cegueira. Bartimeu não podia ver, mas Bartimeu podia perceber. É muito importante em nossos dias que possamos perceber o mover de Deus em nossas vidas. É muito importante em nossos dias que deixemos Deus operar, Deus agir através de nossas vidas e em nossas vidas. Deus está agindo constantemente ao nosso redor e Ele deseja, Ele espera que nos unamos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Bartimeu é um grande exemplo de alguém que vem a dar um grande testemunho de fé em Jesus. Ele esperava pelo Messias, ele se punha à estrada de Jerusalém esperando todos os dias pelo Messias. Ele não estava ali somente para pedir esmolas, ele não estava ali simplesmente para esperar a compaixão e a pena dos outros. Ele estava ali trabalhando como cego, pedindo esmolas, mas esperando em Jesus, porque ele sabia que Jesus, a esperança de Israel, um dia passaria por aquela estrada. Ele tinha como coisa firme e forte que um dia Jesus Cristo passaria por aquela estrada. E então, de repente, Bartimeu escuta um grande barulho, um grande alvoroço, e ele pergunta: que barulho é esse? E alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que vem vindo com uma grande multidão. Eu posso imaginar o coração de Bartimeu ao ouvir que Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, estava caminhando por aquela estrada que ele, Bartimeu, se punha todos os dias na esperança de encontrar com Jesus. Eu imagino como batia o coração dele descompassado, acelerado, esperando por Jesus, esperando por seu milagre. Talvez 20, 25, 30, 35 anos, 40 anos, talvez 50 anos, Bartimeu esperando pela esperança de Israel. Talvez você, querido amigo, querido irmão, querida irmã, tenha esperado, esteja esperando, e a sua esperança, como diz a palavra de Deus, a esperança demorada enfraquece o coração. Talvez a sua esperança tenha enfraquecido o seu coração. Talvez o seu coração tenha se mostrado enfraquecido pela esperança que não acontece. Mas eu quero dizer para você nessa oportunidade: Bartimeu não retrocedeu 1 centímetro da sua fé em Cristo. Ele não podia ver, mas ele podia sentir. Ele não podia ver, mas ele poderia ter como firme e forte a certeza de que Jesus Cristo passaria por aquela estrada e daria a ele a cura, a visão, o que ele precisava. E vem Jesus, passo a passo, com a multidão ao redor dele, e agora se aproxima mais e mais do ponto onde estava Bartimeu. E Bartimeu, quando percebe que a multidão está muito próxima dele, começa a gritar. Mas ele não grita Jesus de Nazaré, ele grita Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia a majestade, o poder, a soberania de Jesus Cristo. Ele reconhecia que Jesus era muito mais do que somente o Nazareno. Ele sabia que Jesus era muito mais do que alguém que era visto como alguém da cidade de Nazaré. Ele sabia que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado. E então ele começa a clamar a todo vapor, a todo pulmão, com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a dizer para ele: cala-te, não incomodes o mestre. Mas quanto mais eles se opunham,
Quanto mais eles diziam para ele não gritar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus escutou. E quando clamamos, Jesus escuta. Quando clamamos, Jesus escuta e Jesus para. Jesus fecha a sua agenda. Jesus encerra os seus compromissos e ele vai em socorro daquele que clama. Por aquele que clama por sua misericórdia, por aquele que clama por sua bondade, por aquele que clama por sua salvação. Ele disse: tragam ele aqui. Aqueles que disseram a começo: não incomodes o mestre, agora dizem para Bartimeu: anda logo, venha. Ele está te chamando. Mas Bartimeu chega e diz para ele: esperem. Agora esperem. Ele estava sentado com a sua capa que ele recebeu na infância de seu pai, que era um sinal de mendicância. Era um sinal de quando as pessoas olhavam para ele, para aquela capa, elas entendiam que ele era um cego e que ele vivia de esmolas. Ele se levanta, ele tira a capa, ele joga a capa fora. E nesse ato de jogar a capa fora, ele está dizendo: eu nunca mais vou necessitar pedir esmolas. Eu nunca mais vou necessitar vir a esse ponto, a este lugar, ficar esperando. Eu nunca mais vou necessitar ficar aqui ouvindo insultos, ouvindo pessoas falando mal, ouvindo pessoas que muitas das vezes me dão migalhas. Eu nunca mais vou precisar disso, porque eu nunca mais vou ser cego. Jesus hoje vai me curar. A esperança de Israel hoje vai me curar. Queridos, hoje Jesus está dizendo mesmo para você: hoje é o seu dia, agora é a sua hora. Ponha toda a sua fé nele, ainda que você não possa ver nesse exato momento. Focalize nas mãos de Jesus, mãos traspassadas por você, mãos que se estenderam naquela cruz para dizer: eu te amo, eu me importo, você verdadeiramente é importante para mim, suas dores são minhas dores, seus problemas são meus problemas, volte para mim, clame a mim e eu vou responder a você. Ele respondeu a Bartimeu, ele deseja responder a você e dar a você a vitória. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa pôr toda a sua fé em Jesus, na certeza de que Ele jamais vai decepcionar você quando você clamar por Ele, pela misericórdia dEle. Se você puder, compartilhe essa mensagem com 2 ou 3 pessoas. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz para todos vocês. Aqui é o Pastor Raí, eu quero compartilhar com vocês a mensagem de Deus.